senhor presidente, deputado Georgiato, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, inicialmente, antes da minha fala, eu gostaria aqui de cumprir aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Hoje existe toda uma família do Partido dos Trabalhadores, do PT, que chora a partida, a despedida da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. Então, aqui, como um cristão, eu quero expressar os meus sentimentos e a minha oração para que o Espírito Santo venha consolar e confortar o coração de todos aqueles que choram a separação e a morte dessa mulher. Senhor presidente, mas o que me traz aqui a essa tribuna é para lamentar ao meu ver, uma estapafúrdia entrevista do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Roberto Barroso, que deu ontem, ao se pronunciar, falando, defendendo a legalização da maconha. Ele defendeu a legalização da maconha sob o pretexto de que isso iria aliviar a crise no sistema penitenciário brasileiro. Ora, segundo ele, essa medida desmontaria o tráfico de drogas e, com isso, o número de condenados iria diminuir. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que ainda o ministro ele dizia na sua entrevista que legalizar o consumo pessoal é pouco. Seria preciso legalizar também a produção e a distribuição e o consumo, ou seja, tratar a maconha como se fosse um cigarro. Muito além da minha posição como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, muito além da minha posição como deputado aqui dessa casa, vai a minha posição, deputado Elcio Gasparim, como um pastor, como um pai de família, como alguém que é acostumado a lidar com pessoas que têm na sua família pessoas que sofrem com o vício das drogas. Quantas pessoas que sofrem porque tem um filho drogado, porque tem um irmão drogado, porque teve toda uma estrutura familiar destruída pelo consumo das drogas. Talvez o ministro Luiz Roberto Barroso não tenha essa experiência de lidar com esse tipo de pessoas. Eu posso garantir que tratar a maconha como cigarro vai apenas estimular os nossos jovens a um consumo ainda maior, um consumo desenfreado. A tese do ministro de que tratar a maconha como cigarro, ela cai por terra justamente naquilo que ele defende. Porque, como ele diz que o cigarro é uma droga legalizada, basta nós vermos que o consumo só diminuiu com uma campanha maciça contra o seu uso e leis de proibição e utilização do cigarro em espaços públicos, que advieram graças a esse Estado vanguardista, que é o Estado de São Paulo, e precisamos reconhecer aqui a atuação do ex-governador desse Estado, José Serra, que fez essa proibição. Então, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, nos últimos 9 anos, houve uma queda de mais de 30% no percentual de fumantes do país. E nós temos aqui, e eu quero também dar as boas-vindas ao nosso querido doutor Ulisses Tassinari, que é médico, deputado Georgiato também é médico, e sabe quantas doenças são causadas pelo uso do cigarro. Quantas pessoas, ainda ontem, falavam com um amigo, falavam, olha, meu pai está partindo, está pagando preço pelo consumo do cigarro. Quantas pessoas que sofrem, ainda que não fumem, mas são os fumantes passivos. Quero aproveitar e dar as boas-vindas também e parabenizá-lo pelo pronunciamento aqui, o deputado Júnior Aprilante, da nossa bancada do PSB, e dizer dessa nossa indignação, quando o ministro, deputado Júnior Aprilante, o ministro do STF, da mais alta corte desse país, se posiciona de forma lamentável a defender a legalização da maconha. Olha, o Estado, ele deve interferir sim, isso já foi provado. Assim como interferiu no cigarro, para que o cigarro tivesse pelo menos o seu consumo diminuído. Pior ainda, foi a continuação da entrevista do ministro Barroso, que sugere que, caso a experiência da legalização da maconha tenha bons resultados, seja feito o mesmo com a cocaína. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Como pode o magistrado
de um país que ocupa o 75º lugar no IDH e onde as famílias diariamente sofrem e perdem tudo por serem vítimas das drogas, dizendo uma coisa dessas. De acordo com o relatório anual da ONU, senhor presidente, peço mais um minuto apenas para encerrar meu pronunciamento aqui, a maconha continua a ser a droga mais consumida no mundo, de 129 a 190 milhões de pessoas, seguida pela anfetamina, cocaína e opioides. Todos sabem que ela é a porta de entrada para as drogas mais nocivas. A discussão se dá no momento tendo em vista que o plenário do STF analisa um processo que pede a descriminalização do porte de drogas. O julgamento foi interrompido devido a um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Com a morte do ministro, o sucessor dele é quem vai herdar esse processo. De toda forma, senhor presidente, antes de encerrar, eu quero aqui convocar a todos os meus pares, a Frente Parlamentar Evangélica, a todos aqueles que acreditam na vida, a você que me assiste pela TV Alesp, que se posicione contra a legalização da maconha ou qualquer outra droga. Nós não podemos permitir que esse câncer social tenha legalidade para invadir ainda mais as nossas casas. Apenas isso, senhor presidente, cumprimentando todos os parlamentares aqui presentes. Muito obrigado. Pela ordem, nobre deputado